médica, especialista em reprodução assistida, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estimulação ovariana, que é uma das primeiras etapas da fertilização in vitro. Nesse vídeo a gente vai entender como é feita essa estimulação ovariana, quais são os objetivos e os principais riscos envolvidos durante essa etapa da FIV. A estimulação ovariana é uma etapa super importante no processo da fertilização in vitro. No ciclo natural, quando a mulher não está usando nenhuma medicação, o que acontece é que a gente recruta alguns folículos. Os folículos são as unidades do ovário que tem os óvulos dentro. E, geralmente, cresce um folículo por mês, que a gente chama de folículo dominante. Os demais folículos que estavam naquele ciclo sofrem um processo chamado de atresia. Então é uma morte celular programada, eles se perdem, esse folículo dominante ovula, se teve uma gravidez, permanece o corpo lúteo, se não teve uma gravidez, começa um ciclo novamente. Então no ciclo natural a gente consegue produzir um óvulo por vez, um folículo cresce, libera esse óvulo. Já na fertilização in vitro, o que a gente tenta fazer? Esses outros folículos que já estavam nesse ciclo e que não são utilizados no ciclo natural, a gente tenta estimulá-los por meio de hormônios, que são as gonadotrofinas. Esses outros folículos, eles possuem receptores para essas medicações, que são FSH e LH na sua maior parte. Uma vez que a gente utiliza essas medicações, mais folículos podem crescer e com isso mais óvulos a gente pode ter. E quanto mais óvulos a gente tem, maior a chance da gente formar embriões de qualidade e do procedimento dar certo. Então, quanto mais óvulos a gente tiver, melhor para poder ter um resultado positivo na fertilização in vitro. Então essa primeira etapa ela é iniciada no segundo ou terceiro dia do ciclo, no período menstrual, ou então numa fase lútea, porque tem diferentes fases do ciclo que a gente consegue estimular os ovários. A paciente vem, ela é submetida a um ultrassom e desde que o preparo desses ovários esteja adequado, a gente vai começar as injeções. Essas injeções são gonadotrofinas, são hormônios que os folículos possuem receptores para essas medicações, que geralmente é FSH e LH, e esses folículos vão crescer de acordo com a dose, de acordo com o tipo de medicação que a gente utiliza para essas pacientes. É essencial realizar um monitoramento do crescimento desses folículos durante essa etapa de estimulação, para a gente poder adequar a dose, então às vezes precisa aumentar, diminuir, e até para a segurança dessa paciente relacionada aos possíveis riscos dessa primeira etapa. A dose, o tipo de gonadotrofina vai variar muito de paciente para paciente, principalmente relacionado ao peso, idade, também se já teve ciclos prévios, se a paciente já respondeu mal a alguma medicação ou não, e também a reserva ovariana. Conforme esses fatores, a gente vai pensar no melhor protocolo para cada uma. Então é um protocolo bem individualizado de tratamento. Além desse monitoramento pelo ultrassom, a gente também pode pedir alguns exames hormonais, exames de sangue, para também acompanhar a paciente nesse período. Esses folículos, então, quando atingem um tamanho adequado, a gente faz uma última medicação, que é o trigger, para então agendar a captação dos óvulos. Apesar de ser uma etapa bem segura, a gente pode sim ter alguns riscos relacionados à estimulação dos ovários. Primeiro que a gente pode ter um leve desconforto. Isso acontece por conta do crescimento dos folículos, então quantos mais folículos a gente tem, maior o ovário fica e a gente pode ter um efeito, um desconforto leve por conta desse crescimento. É como se tivesse uma bexiga dentro do abdômen. As pacientes referem que existe algo que está aumentado, elas sentem esse ovário aumentado e isso pode dar um desconforto leve. Outra preocupação que a gente tem durante a estimulação dos ovários é o hiperestímulo ovariano. Na verdade, a síndrome do hiperestímulo ovariano, que é quando a gente tem um crescimento muito grande em número de folículos, a gente aumenta muito o nível de estradiol e outros hormônios, outros fatores de crescimento que estão relacionados mais com essa síndrome do hiperestímulo ovariano, que pode sim ser leve, moderada a grave de acordo com a resposta da paciente. Claro que hoje a gente tem métodos específicos para evitar casos moderados e graves, mas o hiperestímulo leve pode acontecer dependendo da reserva ovariana da paciente.
O último risco relacionado à estimulação dos ovários é uma possível torção dos ovários, que é bem raro e por isso que a gente indica não ter relação e também não fazer atividade física de alto impacto, principalmente nos dias finais da estimulação. Porque como o ovário vai estar maior no seu tamanho, ele pode torcer no seu próprio eixo e isso gera muita dor para a paciente, porque para a circulação do ovário e pode causar um dano até permanente de perder esse ovário. Esses riscos podem ser minimizados desde que seja acompanhada por uma equipe experiente. E claro, siga as recomendações para que a gente evite essas principais complicações relacionadas a essa fase, que é o estímulo ovariano. A estimulação ovariana é uma etapa desafiadora, talvez que a paciente tenha um pouco mais de receio no início por conta das injeções, mas é uma etapa super importante no processo da fertilização in vitro. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que eu tenha ajudado de alguma forma a tornar essa etapa um pouco mais leve. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assinar o nosso canal, ativar o sininho para receber mais notificações sobre conteúdos de reprodução assistida. Um beijo e até a próxima!